Hej, jeg hedder Elvis. Jeg kommer fra Brasilien. Jeg har boet i Danmark i næsten lidt mere end 2 år, faktisk. Og jeg synes, dansk er et fantastisk sprog. Det er lidt svært at lære det på grund af udtale. Men altså, det er bare noget, man skal lære, fordi det er et flot sprog. Og jeg synes, at det er så anderledes fra portugisisk. Og måske det er på grund af forskellen, at jeg synes, at det er et flot sprog. Como vocês viram aí, eu falando pouco dinamarquês, eu sei que tem muita gente que não vai entender o que eu falei, mas a ideia é só mostrar para vocês como é que a língua soa. Eu não sei se eu vou colocar legenda, porque é um saco ficar fazendo legenda. Enfim, o que eu falei lá basicamente é que eu vivo aqui na Dinamarca, que eu sou brasileiro e que eu acho o dinamarquês bonito. Apesar de ser um pouco difícil o aprendizado, porque eu vou falar daqui a pouco mais em detalhes, mas assim, a gramática é relativamente ok. O maior problema mesmo é a pronúncia das palavras. Então vamos lá. O dinamarquês, ela é uma língua germânica. O que isso quer dizer? Significa que há muitos anos atrás, na região ali onde é a Alemanha, os povos que foram imigrando, eles foram aqui para a Dinamarca, né? Para a Suécia, Noruega e foram para a Inglaterra também. É tanto que o inglês, por exemplo, ele é também uma língua germânica. Só que assim, quando você estuda uma outra língua germânica, por exemplo, como o dinamarquês, você vê que existe muita similaridade. Principalmente nas regras gramaticais e às vezes algumas palavras. E assim, é uma língua muito diferente do português. Não é impossível de ser aprendida, tá? Mas ela é muito diferente e exige uma certa dedicação, principalmente na pronúncia, porque tem muitas letras que não são pronunciadas em uma palavra. E isso faz com que seja difícil você identificar se existe mesmo aquela letra na palavra, entendeu? É um pouco complicado isso. Não é nada impossível. Como que eu aprendi o dinamarquês? O dinamarquês eu aprendi mais assim, antes de eu me mudar para cá, eu planejei a minha viagem, né? Eu planejei a minha mudança. Foi mais de 1 ano planejando. E nos últimos 6 meses desse planejamento, eu comecei a aprender o dinamarquês através de um aplicativo de celular chamado Duolingo. É um aplicativo muito bom, ele te dá uma introdução muito boa à língua e principalmente à gramática. Foi um pouco mais fácil de eu começar a entender as pessoas do que se eu tivesse iniciado do zero aqui. Acho que seria mais frustrante. Mas como eu já tinha assim, essa pequena bagagem antes de eu sair do Brasil, isso me ajudou muito quando eu cheguei aqui. E assim, o dinamarquês pelo Duolingo ele não é suficiente, você não vai conseguir muita coisa. Mas assim, como eu vou explicar um pouco depois, no curso de dinamarquês oferecido pelo governo, você vai conseguir pular algumas etapas. Eu pelo menos consegui pular mais de 1 ano do meu curso, porque eu havia feito o Duolingo. É claro que existe um pouco mais assim de dedicação do que só o Duolingo, porque eu via muita série e ouvia muita música também, tá? Isso é muito importante. Inclusive, eu vou deixar linkado aí embaixo uma playlist que eu tenho no Spotify só com músicas dinamarquesas e a recomendação de alguns filmes que eu acho e séries dinamarquesas que são muito bons mesmo. As similaridades do dinamarquês com o inglês. Existem muitas similaridades, tá? Principalmente na gramática. Uma delas, por exemplo, é que no inglês você fala o adjetivo e você fala o sujeito, por exemplo. No Brasil, a gente fala o contrário. A gente fala, por exemplo, menina bonita. No inglês você fala beautiful girl. E no dinamarquês você fala smukke pige. Smukke pige, na verdade. Smuk significa bonita e pige significa garota em dinamarquês. E assim, várias outras coisas também que são bem parecidas. Então assim, para quem já sabe inglês, é um pulo muito grande que você dá já no aprendizado, tá? Do que se você fosse aprender do zero, completamente do zero, do português para o dinamarquês. Uma das partes mais difíceis, como eu disse, é a pronúncia e talvez assim, na parte gramatical, os números. Eles usam aqui um outro sistema de números, tá? Assim, quando você vai pronunciar um número,
você sempre fala ao contrário. Então, por exemplo, se você vai falar 23, você fala très ou 20. Très ou 20 significa 23 e 20. E assim vai sucessivamente. Por exemplo, femme ou 20, sexo ou 20, então 25, 26, etc. É uma coisa um pouco chata de você gravar. Eu até hoje tenho um pouco de dificuldades. Eu tenho que me concentrar muito, principalmente quando a pessoa vai te falar o número de telefone, por exemplo, entendeu? Vai falar tu ou 20, trave, femme ou fer, nolchu. A pessoa fala muito rápido e você precisa concentrar, porque assim, no português a gente está tão acostumado a 23. Então você já começa a escrever o 2 e o 3, por exemplo, né? No dinamarquês, você espera a pessoa falar tudo para aí sim você escrever, entendeu? Porque se ela falar de trás para frente, você não sabe qual é o número que ela quer dizer, né? Isso é um pouco chato e isso demora um tempo para poder aprender. Mas assim, não é nada impossível, tá? Eu digo que aprendizado é uma coisa muito individual e se você tiver realmente vontade, você consegue, né? Então, assim, para quem está aprendendo dinamarquês, as minhas recomendações vão ser: use o Duolingo, faça todo o curso pelo Duolingo, tá? Que ele oferece. Você vai ter muita dificuldade em escrever texto e algumas regras gramaticais. Mesmo assim, a sua pronúncia vai ser boa e pelo menos a sua compreensão também. Para, assim, melhorar ainda mais, ouça música, muita música dinamarquesa, escolha um gênero que você gosta e simplesmente escute. Ajuda demais. E confira aqui embaixo do vídeo as recomendações que eu vou deixar sobre as séries e os filmes, tá? São séries e filmes muito bons. Eu tenho certeza que muita gente vai gostar. Eles são muito bons em fazer séries e filmes de drama e suspense, tá? E crimes também. São muito bons. E como é que você pode aprender o dinamarquês? Se você tiver a possibilidade de vir para a Dinamarca, aqui, quando você é um residente legal, você consegue acesso à escola do governo, tá? Que é a escola que o governo tem para imigrantes mesmo e refugiados. Lá, o ensino é gratuito. Então você tem 3 anos, durante 3 anos. Durante 3 anos você tem acesso ao nível, ao nível introdutório, médio, avançado. Ao fim de cada um desses cursos, você tem uma prova e no avançado diria que tem avançado e tem um expert. Você também pode ir pro expert se você é muito bom. Do avançado pro expert, você tem uma certificação que você tira. Essa certificação é gratuita e paga pelo governo, assim como a escola, tá? E para quem vem para cá, é só perguntar na comuna onde a pessoa é registrada, que eles vão informar como é que faz o curso e como é que ele é pago. Assim, indiretamente você está pagando o curso se você é residente aqui, né? Porque assim, você paga bastante imposto, né? E assim, essa escola é pública, essas escolas são públicas, então assim, indiretamente você está pagando pelo seu curso. Uma pergunta frequente também é se para poder estudar aqui precisa de falar dinamarquês. A grande maioria dos cursos de mestrados e pós-doutorado aqui, eles não exigem inglês. Eles não exigem dinamarquês, eles podem ser feitos em inglês. Mas se você realmente quiser, você pode fazer esse curso do governo até o nível expert e você pega a última certificação, que é chamada de StudiPro. E essa StudiPro você consegue acesso, e você pega uma certificação que te dá o mesmo nível de dinamarquês como o dos adolescentes aqui, que seria o do Gymnasium, né? High School do Brasil, é ensino médio. E aí você consegue aplicar para alguma universidade dinamarquesa com o curso lecionado em dinamarquês. E muito provavelmente vai ter algum professor inglês, então você vai ter aulas misturadas com dinamarquês e inglês. É uma coisa bem, bem louca. Eu já ia me esquecendo de falar isso. Uma das outras dificuldades que eu tive aqui também, e que eu ainda estou aperfeiçoando, é a pronúncia do R. No Brasil, a gente tem um R muito soft, muito macio. Por exemplo, roupa, Rafael, rato. Aqui na Dinamarca, o R deles é bem mais assim, da garganta, entendeu? Eu lembro que a professora dinamarquesa havia passado pra gente um exercício para treinar esse R. E é como se fosse tipo um cachorro, tipo como você estivesse
garguejando, quando você coloca aquele negócio na boca assim e faz gargarejo, né? Eu acho que é gargarejo. E você faz um exercíciozinho assim, para você poder aprender, porque o dinamarquês, o R deles é bem rato, henriere. Rato não, né? Porque rato é uma palavra portuguesa, mas rat. Então vocês veem que tem o R sendo puxado. Assim, a minha pronúncia do R ainda tá muito ruim, mas se você pronunciar como é pronunciado no português, eles não vão entender. Então você precisa meio que forçar a língua para poder falar desse jeito. Assim, isso na escola a professora passa algumas dicas de como falar. Eles também têm o D, que é tipo TH em inglês, né? Mais ou menos, né? Porque se você fosse falar, por exemplo, cavalgar, que seria rila, que é R-I-D-E, eles falam rila. Então não é bem um TH, é uma coisa intermediária entre TH e um D. E eles também têm outros tipos de Ds para como você abre a boca, entendeu? Tem várias regras gramaticais que eu não vou ficar entrando em detalhe aqui porque é meio chato. Quando eu estava editando, eu vi aqui que eu esqueci de uma coisa muito importante, talvez vai ter gente que vai me perguntar isso. Se o dinamarquês é parecido com o Old Norse, que é a língua dos vikings, né? Como eu disse, o dinamarquês é uma língua germânica e derivado do Old Norse. O Old Norse é a língua que os vikings falavam. E dele você tem o dinamarquês, sueco, norueguês, a língua que eles falam na Icelandic, que é a língua que eles falam na Islândia, e Faroe Islands, que você também tem, eu não me lembro qual é o nome da língua deles. Enfim, dessas línguas todas, a língua mais próxima dos vikings é a língua falada na Islândia, que é o Icelandic. Não dá para poder entender muito bem, tá? Se você é dinamarquês ou você fala dinamarquês, você não entende muito bem o que eles falam. Como eu já disse em outros vídeos, a língua mais próxima do dinamarquês é o norueguês e depois o sueco. Essas são línguas fáceis de entender se você fala o dinamarquês por algum tempo. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam aí no canal e, como a galera tem feito, pode deixar uma pergunta ou qualquer curiosidade que você tenha sobre a Dinamarca que eu procuro responder. E se for uma coisa muito frequente, um tipo de pergunta que eu recebo muito, eu sempre faço um vídeo sobre. Então é isso daí. Aquele abraço, valeu!